pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, da VC Silvarada Advocacia. Hoje, em mais um Direito com Elas em Minutos, o nosso tema vai ser Direito do Trabalho. Você já ouviu falar sobre responsabilidade do empregador, sobre as doenças psicológicas que o empregado tem? Você já ouviu falar sobre compliance, síndrome de burnout? A doutora Tamires vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Mas antes de passar a palavra para ela, eu já peço para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, ativar para receber as notificações e ficar ligado que a gente sempre traz temas atuais do dia a dia, tanto do empresário quanto do empregado, enfim, direito, sempre de uma forma leve, fácil e rápida. A doutora Tamires, ela é atuante em Santos e ela é especialista em direito do trabalho empresarial. Doutora Tamires, muito obrigada por estar aqui com a gente. E já lanço a pergunta, o que é compliance? Vanessa, muito obrigada pelo convite. Eu quero dizer que eu me sinto honrada em fazer parte desse projeto lindo de vocês e que tem tudo a ver com como eu penso nas relações de trabalho. Afinal, não adianta a gente ficar cheio de juridiquês, falando várias coisas aqui na internet, se o cliente não entender, se o empregador não souber do que a gente está falando e qual que é a importância. Então, já vamos começar, que eu não vou falar mais aqui compliance. Eu vou falar em conformidade. Ótimo. Então, pensem sempre na prevenção. Eu vou esperar ter uma ação trabalhista agora, principalmente nessa pandemia, que a gente está vendo, infelizmente, muitas pessoas perderem o emprego. Você vai esperar passar todo aquele tempo para ter que pagar lá na Justiça do Trabalho. Esse valor, ele tem 1% de juros ao mês. É a assim nossa poupança, né? Que a gente brinca às vezes nas relações, né? Que é a poupança da reclamação trabalhista, né? É o melhor investimento que tem. Exato. É pior para o empresário. Exato. Mas você às vezes começa a perceber ali que no ambiente do trabalho, e agora a gente não tem mais controle, porque o teu empregado ou está trabalhando em casa ou não está trabalhando porque tem funções que não teve como fazer essa adaptação, né? Mas aí você não tem mais controle. E o empregado está lá no notebook dele, fazendo as coisas, só que você não sabe como que é a família dele, quantas pessoas moram com ele, se os equipamentos são adequados. Às vezes ele trabalhava ali 8 horas por dia e está trabalhando 12. Está tendo muito mais coisa para fazer. Então, a primeira pergunta que o empresário tem que se fazer é: eu conseguiria dar conta de toda essa demanda que eu estou passando para o meu funcionário? Eu sei que é um momento de união, que vocês têm que conversar assim com os funcionários, tem que chamar todos eles e falarem: olha, vai funcionar dessa forma. Só que assim, não adianta querer sobrecarregar o funcionário, porque vai chegar uma hora que isso vai explodir. Sim, sim. E ele não vai conseguir mais dar conta de tudo. Porque realmente é o filho, é a casa, é o trabalho, são as cobranças. Então tem que tomar cuidado. Já uma outra coisa que entra aqui no compliance, você ficar mandando mensagem no WhatsApp para ele. Você não pode mandar essas mensagens fora do horário de trabalho, porque isso ainda não foi regulamentado na Justiça do Trabalho, ainda não tem isso certinho. Só que a partir do momento que tiver, isso pode gerar, e provavelmente vai, horas extras. Porque é só ele juntar ali um print da conversa, mostrar que tem um dia você falando com ele meia-noite, outro dia às 6 da manhã. Então não faça isso. A gente quer mandar um e-mail, agende esse e-mail, cria um grupo com você mesmo no WhatsApp e depois de manhã você solta essas mensagens, enfim, o que precisar falar para o empregado. Legal. Então, compliance é essa prevenção, essa conformidade com as leis e principalmente são alguns pilares, umas ferramentas que você consegue introduzir dentro da empresa para fazer com que o ambiente fique mais produtivo, com que os funcionários trabalhem com uma leveza, um ambiente legal, harmônico, e cada vez mais você consiga também atingir os objetivos da sua empresa. Doutora Tamires, fala pra gente, você acha que por conta do coronavírus, o home office, isso tem aumentado as doenças relacionadas à psicologia, a doenças mentais, né? Como, não sei se a gente pode falar isso, como síndrome de burnout, depressão, estresse. E isso pode gerar algum tipo de acidente de trabalho? Sim, na verdade, a gente pensa na síndrome de burnout, que seria esse esgotamento mental por conta do trabalho, como sendo uma doença nova. Tá. Mas ela já existe, ela foi mencionada pela primeira vez em 1980. Então, essa doença, ela é antiga. Na verdade, muitos casos de depressão mesmo, às vezes ansiedade, eles eram diagnosticados como ansiedade, como depressão, mas não eram catalogados, né? Então, a gente não conseguia associar que era pelo trabalho. Só que essas pessoas ficavam em casa, tinham que descansar e acabavam melhorando. Tem até um sintoma que é muito comum, que dá pra gente perceber bastante. Eu tive até um caso desse.
uma funcionária, eu não atuo para reclamante. Mas quando é caso de burnout, eu atuo. É a única exceção que eu faço, né? Porque aí realmente é uma coisa que a empresa deveria se precaver e não fez. O uniforme da empresa era rosa. E aí, essa funcionária, ela tinha muitos problemas, porque ela ia para o ambiente de trabalho e o gestor dela, né? O responsável lá pelas atividades, falava para ela que aquela roupa não estava apropriada, aí chegava no outro dia, reclamava de novo. E ela foi pegando, assim, uma coisa que ela não conseguia. Então, ela trabalhava pra caramba, sabe? Vestia a camisa realmente, só que chegou uma hora que ela estava esgotada. E aí ela estava tão mal que ela não conseguia mais ver a cor rosa. Quando ela via a cor, ela já começava a tremer, ela tinha sintomas no corpo. Então, para vocês perceberem como é uma coisa realmente grave, a síndrome de burnout, ela é sim associada ao trabalho. Porque se ela estivesse em algum outro ambiente, fazendo alguma outra coisa, ela se sentiria bem. Então, geralmente ela comete até as pessoas que gostam muito de trabalhar. Então, até para o empresário mesmo, isso é uma coisa a se preocupar. Sim. Porque você fica ali tão querendo que os teus sonhos se realizem, as coisas se concretizem, e você perde completamente o controle de quantas horas vontade, né? trabalhar, O focamento descanso. total da mente, né? E Totalmente. O que o empresário pode fazer para tentar evitar esse tipo de situação na empresa dele? Quais atitudes? Um código de conduta, algo parecido? Isso funciona? Então, agora, né, primeiro, a gente tem visto muito algumas empresas fazendo happy hour por videoconferência. Não sei se você chegou a ver Não, alguma não notícia vi. dessa, mas eu vi até uma foto que tem um pessoal, tá? Uma pessoa com uma marca de leite bebendo, a outra de uma cerveja, a outra um suco, cada um fazendo uma videoconferência pelo Zoom, enfim, o aplicativo que quiserem. Eles marcam o horário e aí você tá aliviando um pouco desse isolamento. Então, essa é uma medida legal e que não custa nada para a empresa fazer. Com certeza. Ela pode sugerir que os funcionários façam isso. Tem algumas empresas, né, de São Paulo, que elas fazem um encontro mensal, às vezes com o gestor, com algum supervisor, o diretor mesmo da empresa, e eles estão fazendo isso online, porque é para a pessoa se inspirar, né? Entender ali como que funciona a empresa. Tem outras que estão fazendo também, oferecendo, na verdade, né? Assistência psicológica para os empregados. Então, às vezes, se o empregado pede, enfim, ou mesmo que não peça, né? Tá oferecendo. Tem outras que estão fazendo yoga, oferecendo aula de pilates, de alongamento. Tudo isso é uma coisa que é importante pensar até como treinamento. Não é porque seu funcionário está em casa que ele vai trabalhar da forma que ele achar melhor, com o computador na posição que ele quiser. Não é isso. Na verdade, antes da pandemia, o teletrabalho tinha que ir alguém na casa dessa pessoa e fiscalizar para ver se estava ali tudo ergonômico. Então, na altura certa o notebook, se tinha luz, se a cadeira era adequada. E as empresas têm sim que fornecer esses materiais. Apesar da gente ter visto, né, na medida provisória que regulamentou o teletrabalho agora, que pode ser acordado, isso na Justiça do Trabalho é uma bomba relógio, porque é responsabilidade do empregador sim garantir o bem-estar, tanto mental quanto físico do trabalhador. Então, eu acredito sim que vai aumentar muito. É uma coisa assim que a gente já está acho, praticamente há 4 meses, né? Sim. Isolado em casa. Então, já tem muita gente sentindo a coluna, começando a sentir os efeitos psicológicos do próprio isolamento. E isso está, sim, atrelado ao trabalho. E essa responsabilidade na Justiça do Trabalho é objetiva. Então, o empregador vai, sim, ser condenado em danos morais até. Só explica pra gente o que é responsabilidade objetiva, porque às vezes o pessoal não sabe o que significa e na Justiça do Trabalho tem efeito muito prático em relação a isso. Tá. A responsabilidade objetiva, na verdade, o empregado não precisa fazer uma prova de que aquilo aconteceu. Então, o que a empresa faz geralmente quando alguém entra com uma ação trabalhista, né? É a obrigação, teve alguns documentos. Então, se você não consegue demonstrar que teve, por exemplo, comunicados, treinamentos e outras medidas ali que você está prevenindo, cuidando do seu empregado, ali a justiça já vai te condenar. Sim. Então, o que você tem que ter neste momento? Guardar esses documentos. Tudo que você for fazer, todas as medidas, faz um comunicado para os seus funcionários, explica para ele, marca um treinamento online. Treinamento não é para você fazer um workshop de 4 horas. Faça um treinamento curto, um treinamento de até 1 hora, e você explica ali quais são as regras. Chama um médico do trabalho, chama um psicólogo, chama alguém para conversar.
com seus funcionários de uma forma que ele vai entender como que tem que ser esse trabalho. E sobre o código de conduta e o regulamento interno que você havia perguntado, eles já eram importantes, né? Logicamente, mas depois da reforma trabalhista, muitas pessoas falavam que ia acabar a justiça do trabalho, né? Eu ouvi isso, nossa, porque eu sempre amei direito eu do escuto trabalho. desde quando eu comecei a fazer a faculdade, isso 2005. Não, mas me falavam, desiste disso daí, vai fazer outra coisa, porque agora já era, a empresa vai poder fazer o que quiser. E não é assim, gente. Não pode fazer o que quiser, não vai com esse pensamento. Os sindicatos estão sim enfraquecidos, eu acredito, né, depois dessa pandemia. Agora eu tive que fazer muitas negociações com os sindicatos. Ainda tem algumas que eu estou fazendo, né? A gente sabe que é difícil, às vezes, conversar com eles acham que a empresa não está querendo favorecer. Mas, assim, o que você pode fazer por você, pela sua empresa e pelos seus funcionários, que não depende, né, das outras coisas? O código de conduta, o regulamento interno, as políticas internas, o que são todos esses nomes difíceis? A gente sabe que a gente não consegue regulamentar a ética. Então, às vezes, a pessoa tem ali costumes, né, que desde criança ela ouviu da mãe, da avó, o que ela tinha que fazer. Quando ela chega para trabalhar, você pega e fala, não, isso aqui tá errado. Não é assim que você tem que agir, não é assim que você tem que pensar. Só que você não pode determinar o que o seu empregado vai pensar. Você pode determinar, sim, a conduta. E aí a gente tem que os códigos de ética são os das profissões. Então, por exemplo, eu sou uma médica, aí tem o código de ética lá do médico, do engenheiro, do advogado. Agora, o código de conduta é a empresa que cria. E aí, lá dentro, ela vai falar todas as pessoas que estão envolvidas, então, os terceiros, compradores, clientes, todo mundo que tiver algum tipo de interação com essa empresa vai estar sujeito ao código de conduta. E lá dentro você vai colocar quais que são os teus princípios, quais são os valores da empresa, a missão, como que você se vê no futuro, os cuidados com a privacidade dos dados, né, das pessoas, de todo mundo que está ali. Se você pode, por exemplo, trocar presentes com alguém, um fornecedor ou algum contrato ali que você está tentando negociar. O código de conduta são essas regras gerais. Agora, no regulamento interno, você coloca algo que não fica no seu site. Só os seus funcionários que vão conseguir ver. Então, por exemplo, você forneceu uniformes para os funcionários. Quais são os cuidados que eles têm que ter com os uniformes? Qual que é o uniforme? Quantas faltas eles podem ter? Se tem alguma ali que você quer colocar além das que já tem na CLT, né? Tem algumas hipóteses ali de falecimento, de cônjuge, né? De alguém da família, nascimento de filhos, enfim. E aí você coloca como que é esse procedimento e algumas outras regras específicas daquela empresa. Então, o teu regulamento interno, o teu código, nunca vai ser igual ao de outra empresa grande que você veja ou de qualquer outra empresa. E aí, você consegue explicar através de exemplos, porque esses dois, tanto o código de conduta quanto o regulamento interno, são recheados de exemplos da empresa. E aí, você faz um treinamento e explica para os teus funcionários, né? Como que vai funcionar e melhora muito o ambiente de trabalho. Você percebe ali que com o passar do tempo, né? As coisas vão se alinhando, os funcionários sentem mais confiança acolhidos, mesmo. né? Até, né? Importante falar que esse tipo de regra não vai bloquear o funcionário, vai deixar até mais claro o ambiente da relação, né? Tanto para você empresário quanto você empregado, que você se sente até acolhido. Falei, poxa, a empresa cuida, né, desses pensamentos, cuida do empresário. E uma coisa que você falou, Tamires, sobre a privacidade, que eu acho que é já um gatilho que a gente já pode pegar, que é sobre a Lei de Proteção de Dados, que foi adiada para o ano que vem, né? Que todas as empresas, sejam elas de pequeno, médio porte, que tem que se adaptar. Inclusive, já convido você, que eu acredito que você tem bastante coisa que pode trazer aqui para a gente para falar sobre esse assunto. O que você acha de a gente marcar um próximo vídeo para falar sobre isso? Com certeza, já pode Ótimo, contar comigo. já está mais que não marcado. Só para esse projeto, para o que vocês quiserem. Muito obrigada, Tamires. O Direito com Elas em Minutos está disponível para você que tem dúvidas mais sobre esse assunto, sobre forma de adaptação e compliance, né? Como regras de condutas que a própria doutora falou, que é importante prevenir para que você, empresário, não aí tome uma reclamação trabalhista e receba aí danos morais. Muito obrigada, doutora Tamires, por ter aceito o nosso convite. E a gente já está aí esperando você para o próximo tema, hein? Valeu. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada.